Oi amigos, aqui é Yasmin e hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre as minhas futuras leituras de 2025, ou pelo menos as leituras que eu espero fazer em 2025, porque eu tô numa ressaca literária horrível, monstruosa. Ano passado eu só li 5 livros e esse ano eu quero ler mais livros. Só que eu vou fazer com calma, por isso que eu escolhi 12 livros para ler durante esse ano. Não necessariamente porque eu falei que esse é o segundo livro que eu vou ler em fevereiro, tá? Eu provavelmente vou fazer um sorteio no Scoob para saber qual vai ser a minha leitura. E se vocês quiserem deixar alguma sugestão nos comentários, eu vou estar aceitando. A primeira leitura, já que janeiro já tá quase terminando, eu ainda não terminei de ler, mas foi Garota Interrompida. Eu já assisti o filme, só que eu gostei mais do livro do que do filme. E assim, eu achei uma leitura super interessante. Tudo bem que é um tema sensível, principalmente porque a gente tá falando da vida de alguém que realmente existe, mas eu achei super interessante. A escrita da Susana é super direta ao ponto, e quando eu falo isso, eu falo da melhor forma possível. Eu não falo de uma forma ruim, eu falo isso de uma forma muito boa. Tanto é que a gente fica com gostinho de quero mais, digamos assim, em certos capítulos do livro. Um livro que eu planejo ler este ano é O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que eu já tinha começado a ler antes, só que eu não terminei de ler, aí eu voltei a ler e parei de ler de novo. Apesar de eu ter parado de ler, eu achei um livro super interessante. Aí é uma grande fofoca, tá bom? Uma grande fofoca de uma moça aí que vai contando a história do pessoal que mora no Morro dos Ventos Uivantes pra um outro senhor. Então, tipo assim, grande fofoca, super interessante, adorei. E a Kate Bush fez uma música sobre esse livro, o que me deu mais vontade de ler ele, porque eu adoro a Kate Bush. Outros livros que eu planejei ler são os seguintes: Um Teto Todo Seu, que é um ensaio, Noite e Dia e Orlando. Bom, eu escolhi falar sobre todos eles de uma vez só porque são da mesma autora e eu tenho a mesma justificativa do porquê eu escolhi ler eles. Só Noite e Dia que é uma justificativa um pouquinho mais específica, mas eu já chego lá. Eu escolhi esses livros da Virginia Woolf porque eu sou viciada nela. Eu só li um livro dela até agora, porque eu descobri que ela existia só ano passado. E ano passado foi a primeira vez que eu li um livro dela, que foi Mrs. Dalloway. E tipo assim, gente, eu sou viciada nela. Essa é a verdade. Eu fico escutando podcasts sobre a vida dela, sobre os livros dela. E aí eu fico escutando todo dia o mesmo podcast antes de dormir. Eu vou deixar ele aqui do lado se eu achar, pra vocês escutarem também, é muito bom. Eu vou falar mais especificamente de Noite e Dia, porque eu tô com uma expectativa alta pra essa leitura. Tudo bem que eu vi algumas pessoas comentando que ele é meio devagar e tal, e que ele realmente é muito longo, então talvez eu demore mais de um mês pra ler ele, não sei, vai depender muito de como vai estar minha ressaca literária e muito de como eu vou prosseguir na leitura em si, se eu vou me interessar muito, se eu não vou. Mas o que me fez querer ler esse livro agora é porque eu queria ler um livro da Virginia Woolf, e tipo assim, nesse livro, nessa versão que eu tenho, na contracapa tem uma frase, e eu adorei a frase do livro, e aí eu fiquei super com vontade de ler o livro. Eu vou deixar a frase aqui do lado para vocês lerem, e eu adoro essa frase. Eu também pensei em ler Frankenstein. Esse que eu tenho é uma versão em inglês. Eu escolhi ele porque eu queria praticar meu inglês, e também porque foi um dos livros que eu comecei a ler muitos anos atrás, e eu parei de ler, não sei porquê. Eu só meio que abandonei o livro, porque talvez eu tenha ficado com preguiça, não sei. Mas é um livro que eu achei interessante. Eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro de gostar bastante da leitura. Então eu juntei o útil ao agradável, porque era um livro que eu já queria ler, e ele é em inglês, então eu vou praticar meu inglês. Nessa lista também vai ter Drácula, porque, assim, eu vou ser sincera com vocês, eu não sei muito sobre Drácula, não sei muito sobre vampiros, não assisti The Vampire Diaries, não assisti Crepúsculo, talvez algum dia eu assista. Eu não sei muito sobre vampiros no geral. Eu acho que a única coisa que eu sei, que eu lembro que eu assisti que tem vampiros, foi Van Helsing, porque eu adorava esse filme. Mas eu assisti Nosferatu e todo mundo fala que Nosferatu é uma cópia de Drácula, e eu gostei bastante de Nosferatu, então acredito que eu também vou gostar de Drácula.
seguindo essa linha do terror, eu acho que a gente pode chamar isso de terror, né? Eu vou ler Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, que é basicamente um livro que tem vários contos dele. E eu sempre me interessei pela obra do Edgar Allan Poe porque o Tim Burton, que é um diretor que eu gostava muito quando eu era mais nova, era obcecado pelo Edgar Allan Poe. Então eu queria muito ler, então eu tô muito animada pra essa leitura. E eu acho que eu vou gostar, porque quando eu era criança eu adorava coisas de terror, coisas assim macabras e tal. E eu acho que eu vou gostar bastante. Outro livro que eu quero ler é O Processo. Eu li A Metamorfose do Franz Kafka e foi um livro que, gente, ficou assim, impregnado no meu cérebro. Foi uma história que me pegou de jeito, assim. Eu fiquei pensando por vários dias depois. E tudo bem que é uma história triste, mas eu gostei bastante do livro. E tem outros livros do Kafka que eu quero ler, como Carta ao Pai, se eu não me engano esse é o nome. Só que isso vai ter que ficar pra depois, porque nesse desafio de leitura eu queria pegar os livros que eu já tenho na minha casa pra poder ler e não precisar comprar outros, sabe? Pelo menos não por enquanto. Eu quero ler O Retrato de Dorian Gray. Eu comecei a ler esse livro, eu acho que em 2020, só que eu parei de ler ele, não sei muito o que falar sobre ele, porque eu não lembro muito sobre o que ele é. Agora eu vou pro último livro. Acabei de perceber que eu não falei sobre Admirável Mundo Novo, mas era pra ele estar aqui nessa lista. Então finjam que eu falei sobre ele. Perto do Coração Selvagem. Eu escolhi esse livro porque até ano passado eu nunca tinha lido Clarice Lispector. O primeiro livro que eu li dela foi A Hora da Estrela. E também foi um livro que, gente, me sacudiu de uma forma. Tipo assim, eu fiquei pensando sobre a Macabeia e até hoje eu penso sobre ela. E sobre as coisas que acontecem nesse livro e como ele termina. E eu fico, tipo assim, abismada. Então eu queria ler outro livro dela. E eu acho interessante porque algumas pessoas falam que ela tem uma escrita meio parecida com a da Virginia Woolf, por causa do fluxo de consciência. E é isso. Então, gosto muito das duas. Bom, amigos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se vocês tiverem alguma outra sugestão de livros que vocês acham que eu gostaria de ler, ou alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui. Mas é isso. Tchau. Obrigada por assistir.